Oi, uma excelente noite para você que vai assistir a gente, que vai estar com a gente acompanhando esse podcast incrível. Seja muito bem-vindo a esse canal. A gente está aqui direto do Movie Studio, gravando mais um podcast para você, para o canal do Manancial Podcast. A gente vai te entregar hoje conteúdo de muito valor e conteúdo transformador, posso te afirmar isso. Então já chega, deixa seu like, se inscreve no canal, acompanha esse podcast porque eu acho que a gente vai deixar muitas vidas transformadas através desse podcast, através do livro que a gente vai compartilhar, através das histórias que a gente vai compartilhar nessa mesa. E eu quero que você faça parte disso. Nós queremos que você faça parte disso. Então, seja muito bem-vindo. Vou te pedir para você chegar, acompanhar com carinho esse episódio. E deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, né? Eu amo apresentar um convidado. Gosto muito de introduzir um profissional que está nessa mesa compartilhando conteúdo de valor para transformar. Então, a gente vai bater um papo hoje com a Deise Gisele. Deise tem uma lista, tá? Coach, mentora, palestrante, escritora, mãe, eu escrevi. Pós-graduanda em neurociência. Agora eu terminei, né? Agora eu já sou pós-graduada. Graduada, então. A Deise te ajuda a ser uma mulher sábia e dona do seu sucesso. Lá na bio dela tá escrito assim, ó, que eu achei muito forte e eu anotei aqui para compartilhar com você. Liberte-se. Muito forte isso, Deise. Fortíssimo. A gente vai falar do livro da Deise, que eu quero mostrar para vocês com muito carinho. Um livro chamado Mentalidade Transformadora. Os Segredos Reveladores de Abigail. Você sabe, Deise, que Abigail é uma parte da Bíblia que eu não conheço muito, então eu vou ter uma aula com você hoje. E muitas pessoas ainda não conhecem sobre Abigail porque ela está no Velho Testamento, né? Então é isso. Então é isso, mas é uma mulher que tem lições milenares. Começou lá, mas que hoje, se a gente aplicar tudo que Abigail aplicou, com certeza... É sucesso. É sucesso, amiga, vai dar bom. Então vamos falar de tudo isso hoje. A gente vai compartilhar um pouquinho da história, vai falar do livro, vai falar como é que isso pode impactar você e sua vida. Já quero apresentar esse livro para você. Vai acompanhar com a gente esse podcast hoje. Deise, seja muito bem-vinda. Eu agradeço. Eu estou aqui me sentindo tão quentinha e confortável aqui junto de você, Estou muito feliz de estar te recebendo aqui. Quero que a gente realmente faça desse podcast uma mentoria para mulheres. Que mulheres passem por esse canal e saiam daqui transformadas. Amém. Que é o título do seu livro, da Mentalidade Transformadora. Amém. É isso aí. É uma mentalidade que você vai olhar para o seu problema e vai falar assim... Você é café pequeno. Nem é problema. E que é isso, meu filho? Eu tenho os recursos necessários para poder te solucionar. Que lindo. É sobre isso que nós vamos falar agora. A Bíblia diz que Deus não dá para nós uma prova que a gente não possa suportar. Antes, Ele vai preparar o escape. E às vezes a gente fica pensando que esse escape vai ser preparado. Não, já está dentro de nós. Tudo aquilo que Deus pede para a gente, Ele já colocou dentro da gente. Então, é só a gente se dispor e utilizar aquilo que já está dentro de nós. Muitas vezes, a gente espera vir do outro, né, a solução de um problema que se deparou com a gente. E Deus está falando assim, não, está com você. Essa chave é tua. Você que vai virar. Os recursos já estão com você. Se prepara, eu sou o seu ajudador, o seu paracleto, que o Espírito Santo ele é o paracleto, que é o nosso ajudador, o nosso amigo, o nosso conselheiro e o nosso advogado. Já pensou você com um amigo com todas essas características? Não tem. Não tem como dar errado. Para ninguém, não tem. Sabe o que eu vou te pedir? Já pega um papel aí mesmo, uma caneta. Eu tenho muito disso, né? Quando eu tô ouvindo um conteúdo desse, eu já pego e deixo algum bilhetinho, sabe? Algum post-it para eu já fazer uma anotação para depois, ou que eu vá no livro para poder ler, ou que eu vá até a Bíblia para poder ler um pedacinho, ou para que eu lembre daquele insight. Eu colo, às vezes, um post-it para que eu lembre. Eu quero muito deixar isso aqui hoje para você fazer isso. Isso faz parte da mentalidade, né, Rafa? Verdade. A mentalidade transformadora é aquela pessoa que está pegando conhecimento e no momento certo ela sabe como utilizar. Para a gente começar, a gente já começou, mas para a gente começar mesmo, eu queria que você se apresentasse para a gente. Eu te apresentei, mas eu tenho certeza que não foi nem a sombra do que você merece. Você apresenta quem é a Deise, como é que você gosta de ser chamada, conhecida, o que passa pela sua história, para a gente chegar aqui hoje e falar desse livro. Então, eu sou Deise Gisele, né? Como ela já falou. Que nome lindo! Deise Gisele é uma junção. Foi a minha irmã e minha cunhada que me deram esse nome, né? Uma queria Deise, outra queria Gisele. Minha mãe, pronto, Deise Gisele. Eu sou filha da irmã Seni, como todo mundo fala, irmã Seni, e do André Pimenta, que já dorme no Senhor. Sou a caçula de 17 irmãos.
E a minha casa, a casa dos meus pais, foi uma casa onde eu tive muitas lições poderosas, muitas experiências com Deus através dos cultos domésticos, da oração que a minha mãe fazia, não só por nós, mas por aquelas pessoas que batiam lá na porta: Irmã Senê, ora por mim. Então, eu fui criada, nascida e criada nesse lar, sou evangélica desde que nasci, né? E fui também adquirindo experiências com a minha mãe, com os meus irmãos mais velhos. Fui criada na Assembleia de Deus do Sinal, que era uma igreja em Vila de Cava. E, posteriormente, na minha juventude, eu fui congregar na Matriz. E casei, posteriormente, com o meu pastor. E o pessoal fala: você é pastor? Eu falo: meu marido que é pastor. Mas a gente sempre acaba pastoreando de alguma forma. E sou muito grata a Deus por Deus ter me dado essas vivências, essas experiências dentro do lar que eu tive. Um lar evangélico, firmado em oração. Eu digo que minha mãe é o Forrest Gump, contadora de história. E a gente ama um contador de histórias, não ama? Sim, Rafa, se você falar assim: Irmã Seni, meu filho está desviando, ela tem uma história e no final é vitória. Que lindo. Que melhor ainda, ela é das boas novas, ela anuncia boas novas. Sim, as boas novas. Irmã Seni, meu alimento está acabando, ela tem uma história para contar. Minha mãe, ela foi uma mulher que perdeu um dos seios, né? E o Senhor restaurou todo esse seio. Foi um dos seios que eu mais me alimentei. Então, a minha mãe já teve AVC, derrame. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. E aquele trauma vinha me acompanhando. Quando minha mãe adoecia, eu ficava com muito medo, né? Até que um dia ela ficou internada aqui no Hospital do Fátima. Eu estudava em Miguel Couto. E eu vim visitá-la no hospital, e no corredor do hospital eu fiz uma oração. Falei: Senhor, não deixa minha mãe morrer, porque o Senhor já levou o meu pai. Eu queria muito que minha mãe fizesse o meu casamento. E minha mãe foi a mulher que entrou comigo na igreja, representando não só ela, mas meu pai. Antigamente eu dizia que ela era pai e mãe. Aí eu não coloco mais sobre ela esse fardo, porque eu acredito hoje que nós não desenvolvemos o papel que é do outro, mas a gente pode desenvolver o nosso melhor papel. Se você é mãe, seja a melhor mãe que você pode ser. E minha mãe, para mim, foi o melhor exemplo de mãe, de mulher, de amiga, de intercessora, de conselheira. Então, eu vim desse lar que me ensinou a amar o Senhor sobre todas as coisas, independente da situação, né? Independente das doenças, dos problemas, firmada no Senhor. Então, eu vim dessa construção. E, graças a Deus, nunca me desviei. Sempre tive meu olhar focado no Senhor. Minha mãe também foi uma mulher muito sábia na condução da nossa educação. Apesar da gente vir de uma igreja Assembleia de Deus, ser aquela coisa rígida, ela sempre deu muita liberdade, era sempre muita conversa. A gente tinha muito porquês. Mas por que, mãe? Que a gente não pode isso, não pode. E ela sempre tinha uma palavra sábia, né? E ela não é uma mulher religiosa, né? Eu vejo nela, assim, uma mulher cristã. E eu acredito que isso salvou a mim e os meus irmãos. A minha mãe, ela tinha essa flexibilidade, né? Ela tinha um olhar de Jesus também sobre nós. Então, eu vim desse lar. Casei com Josivaldo, meu pastor, meu amigo, me apoia em tudo, né? Hoje eu estou aqui, mas ele fala: não, vai, Deus está abrindo essa porta, você vai. E o pai da minha filha, da Maria Eduarda, tive muitas experiências com ele também, e passamos por vários processos. Passamos por processos dolorosos, né? Josivaldo, ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus em Belford Roxo, e faltando 3 meses para terminar o seu mandato, teve aí uma reviravolta na igreja, no qual nós saímos praticamente assim expulsos, e hoje eu falo disso sem dor, porque foi nesse processo que essa mentalidade transformadora de Abigail me alcançou. Foi num momento que a instituição, né, não foi o Senhor, não foi a Igreja de Cristo que nos expulsou, mas o meu olhar sempre teve focado no Senhor. E eu nunca coloquei
para Deus essa culpa. Olha o que aconteceu comigo, olha isso, não. E foi nesse processo, Rafa, que eu cresci muito. Eu fui estudar sobre desenvolvimento humano. Eu passei por um processo de coaching com um primo meu, o Elias. Quero até deixar um abraço aqui para ele, que ele foi assim um refúgio para mim. E depois que eu passei pelo processo como coach, eu fui fazer o curso de coaching e comecei nessa minha jornada de desenvolvimento humano, acolhendo outras mulheres com dores, às vezes, parecidas com a minha, mas outras distintas, mas sempre na mesma origem, né? Que é a rejeição, que faz a gente ficar num lugarzinho, quietinho, ficar como uma âncora. Então, os processos, eles me fortaleceram. A mulher que tem uma mentalidade transformadora, ela sempre vai pensar, Senhor, o que o Senhor quer extrair de mim nessa situação? Então, foi dentro desse processo que nós crescemos. E hoje eu vejo assim o Senhor fazendo maravilhas. Pastores muito abençoados nos acolheram, o pastor Celso Brasil, o pastor Beto Almada, a pastora Maritza, com tanto carinho, né? E eu só glorifico a Deus hoje por esse processo. Antigamente eu tinha alguns, não eram os questionamentos, como eu posso dizer, abusivos, né? Eu só queria entender, né? E hoje o Senhor, eu lembro daquele versículo, né? Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. E hoje vai clareando para mim tudo aquilo que Deus projetou para esse tempo, né? E o que Deus forjou em mim, dentro de mim, o que Deus potencializou. Porque eu acredito que tudo aquilo que eu passei, o Senhor já tinha dentro de mim um recurso preparado. Como é que você entendeu desse processo que você poderia ajudar outras mulheres? Porque aí você contou um pedaço da sua jornada, da sua dor, da sua dificuldade. E aí você falou que você foi estudar, você foi cuidada, depois você foi se preparar. Inclusive, quando eu estava vendo o seu Instagram, eu vi que você fez o método CIS, eu vi que você fez e eu fiz o método CIS também. Que bom! Em 2020, se eu não me engano. Eu fiz, eu acho que foi 2021 ou 2022. Eu também não tenho certeza qual foi exatamente o ano, mas foi um processo que ele mexeu com toda a minha estrutura. Sim. E eu queria entender quando que você pegou todo esse processo seu e falou, agora eu quero devolver isso para outras mulheres, que eu quero resgatar também outras mulheres. Então, eu acredito que você ouviu falar um pouco sobre perfil comportamental, Sim. né? E o meu perfil, eu sou influente lá em cima. Então, desde criança, eu sempre tive muita conexão com pessoas. E aí é onde eu falo, minha base é o meu lar, né? Minha mãe diz que quando iam pessoas lá para ela orar, eu também orava. E tinha até uma irmã Nilceia, que a gente ama muito, que uma vez ela foi lá em casa, eu era muito criança ainda, ela falou assim, irmã Ceni, Deus me mandou aqui para Deizinha, que ela me chamava de Deizinha, orar por mim. E ela estava com uma dor de cabeça e ali Deus me usou em oração e ela foi curada. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 5 anos de idade. Né? Também nessa mesma idade eu compus um hino debaixo da mesa, lá em casa, minha mãe confeitando um bolo com a minha irmã. Então, eu vim desse lar, onde eu já via minha mãe, minhas irmãs, ajudando outras pessoas. A minha mãe era daquela que, se tivesse uma cebola e você precisasse, ela dividia uma metade para você e metade para mim. Caramba. Então, eu sempre entendi esse meu lugar, né, de conexão, de troca de experiências. Inclusive, quando estávamos na igreja, a gente promovia congressos, conferências. E quando isso aconteceu comigo, eu entendi mais forte que o Senhor queria me levar a um nível mais profundo, que talvez eu estava muito ainda no raso, né? E o Senhor queria extrair de mim, através de mim, levar essa cura para outras mulheres com essa dor, né? Com esse processo. E aí eu entendi que lá em Colossenses diz que com a mesma consolação que nós recebemos, nós iremos também consolar. Então, tem níveis de consolação, né? E aí eu entendi, falei, amém, Senhor. Amém, Senhor. E entendi que aquela dor não era para parar em mim. E eu quero dizer para você que a sua dor, ela não para em você. Que o Senhor vai preparar um antídoto para essa dor. Às vezes é uma dor nova, é uma dor inédita que você nunca viveu. E é esse remédio inédito
que Deus vai fazer transbordar de você para curar outras pessoas, né? Sem vergonha, sem medo de falar. Às vezes eu tinha vergonha de falar que a gente foi praticamente expulsos de uma instituição, mas hoje não, e eu acredito até para as pessoas que saem de alguma igreja porque foram maltratadas, porque não foram compreendidas, porque não foram tratadas ali naquele lugar, que às vezes o Senhor está te expulsando de alguns lugares para Ele poder te tratar fora, igual Jesus fez quando Jesus tirou, né, um doente de dentro da aldeia e curou do lado de fora, porque talvez ali dentro a cura não seria completa. Então, eu entendo que cada processo que eu passei, né, e que a gente vai passar, e talvez os outros que eu vou enfrentar, é o Senhor extraindo da gente o bom perfume, né? Como é que você hoje ajuda as mulheres a construir essa mentalidade transformadora, Deise? Como que você realmente faz isso com ferramenta, com técnica, sabe? Como que a mulher consegue... Porque, por muitas vezes, tem uma frase do Pablo que eu amo, o Pablo Marçal, que ele fala que a nossa cicatriz vai servir de remédio para as outras pessoas. Eu gosto muito dessa frase. Mas, por muitas vezes, mesmo vivenciando, a pessoa não entende o quanto isso pode ser transformador para ela. Sim. A gente tem que vir com a estratégia, com a técnica e mostrar, ó, tem um processo aqui. Sim. Vamos passar por ele dessa forma? Sim. Como é que você faz isso para ajudar outras mulheres a se transformar a mente? Viver essa metanoia? Então, hoje eu tenho uma mentoria, né, chamada Mulher Sábia, Dona do Seu Sucesso. É uma mentoria, mas também consigo ajudar através do coaching, né? E essa mentoria, Mulher Sábia, Dona do Seu Sucesso, quando eu falo de sucesso, eu não estou falando só do sucesso que você toca, do sucesso físico, da casa nova, do carro novo. Eu estou falando do sucesso da maturidade. Que o verdadeiro sucesso começa na tua mentalidade, na maturidade que você tem. Então, dentro dessa mentoria, eu tenho 3 encontros individuais, onde eu entendo a sua dor, né? Quais são as feridas que estão ali expostas. A gente faz um diagnóstico, né, de onde está, quais são as crenças, quais foram as falas que ficaram, a vivência, né? As crenças familiares que você carrega. Também faço ali uma ferramenta do coaching, que é o MAS, né, que é o Mapa de Autoavaliação Sistêmica, onde a gente acredita que você, regulando pelo menos 3 pilares, são 11 pilares, os demais vão vindo junto, né? E ali eu traço as metas, o que você quer alcançar. E depois desses 3 encontros que a gente trata isso, elas vão para o encontro em grupo, né, onde nós vamos falar sobre a mentalidade de sucesso vencedora, vamos falar sobre perseverança, vencedora de tempestade, onde colocar o olhar quando tudo parece que está dando errado, e no grupo, porque eu também acredito muito na força do grupo. Porque naquilo que você venceu, eu também posso vencer, né? E, às vezes, a sua experiência dentro do grupo vai contar para as outras. E eu sempre deixo claro que a mentoria em grupo, ela fortalece tanto você, porque não é só a mentora, não só sou eu que estou conduzindo, mas as histórias de outras mulheres também podem te empoderar, trazer esse empoderamento. E eu digo hoje, Rafa, que o verdadeiro empoderamento da mulher não está na discussão, não está no blá, 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 não está naquilo que ela fala, está na ação dessa mulher, naquilo que ela faz, né? Porque nós não somos o que dizemos, nós somos os nossos resultados. Como é que você consegue fazer, Deise, que essa mulher enxergue que é possível essa mentalidade transformadora? A Bíblia diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, dentro da mentalidade transformadora, embora eu também atenda mulheres que não são cristãs, eu sempre peço licença para falar da minha fé. E eu falo, eu vou falar de algo que está dando certo há mais de 2000 anos, né? Eu posso introduzir? E quando a gente fala da palavra do Senhor, a gente consegue introduzir fé, porque aquela palavra não é minha, não é uma palavra humana, é uma palavra viva e eficaz, né? Capaz de entrar dividir, né? Entra na divisão da alma e do espírito e consegue discernir, consegue entender os seus pensamentos. Então, quando a gente aplica, porque eu também sou pós-graduada em neurociência
com essa espiritualidade que hoje a gente tanto fala, e eu agrego a minha fé, daquilo que eu vivo, daquilo que eu pratico, eu entendo que a gente consegue alcançar essa mulher através da palavra. E muitas vezes, até quando eu vou dar uma palavra dura, né, uma palavra que às vezes precisa trazer até um desbloqueio, eu falo em amor. Eu falo, põe amor nas minhas palavras. E ali eu falo o que é preciso falar. O que dificulta muito, Rafa, dentro do processo, é que muitas vezes as mulheres elas adquirem o conhecimento, elas sabem o que têm que fazer, mas elas não tomam a atitude, muitas vezes por conta do esposo, porque ela depende do esposo também em algumas situações, né, para trazer aquela mudança genuína. E muitas vezes ela só quer engolir aquele conteúdo, só fica obesa intelectualmente, mas ela não parte para a prática. Ela não exercita a fé. E aí parece que todo aquele conteúdo ele fica vazio, esquecido, né? Sem serventia. E eu costumo dizer até que, para mim, é muito bom chegar uma mulher para fazer uma mentoria, né? É o meu trabalho, mas se for para ela não colocar em prática, eu prefiro nem atender. Porque a gente quer ver muito um resultado de uma pessoa transformada, sim, né? Isso para mim vale muito. Então, é o fruto mesmo do trabalho. É o fruto. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem também devido à dependência emocional, né? Às vezes, algumas por religiosidade. Eu já vi pessoas que estão num ministério onde não é compreendida, onde a pastora ou o pastor que poderia apoiar não apoia, muitas vezes até humilha, e essa pessoa não consegue se libertar disso. E eu vejo como se fosse mesmo uma religiosidade, uma zona de conforto. E eu vou até mais além, espiritualmente falando, eu acredito que vem até um aprisionamento espiritual para aquela pessoa continuar naquele lugar. Não romper, né? Não romper, né? Obter palavras de vida, que a palavra do Senhor é transformadora, mas ela naquele lugar hostil para o diabo trazer mentiras, está vendo? Você está 20, 30 anos nesse lugar e você não sofreu nenhuma transformação. Então, às vezes acontece isso também. A pessoa fala assim, mas Deus não falou para eu sair. Mas a situação toda está dizendo, está gritando. Já está falando por si. E ela está querendo que Deus desça do céu para falar aquilo que já está tão aparente, está tão claro, né? Ô, Deise, você consegue deixar para a mulher que vai nos assistir essa linha tênue que é da decisão e do vitimismo? Porque, por muitas vezes, a gente demora para tomar uma decisão por estarmos num lugar de vítima alimentando. Sim, um vício mesmo emocional, de forma inconsciente, né? A gente tem realmente a rejeição, tem o abandono, tem essas coisas que a gente passa, às vezes, ao longo da vida. Mas a gente não rompe porque a gente permanece no vitimismo. Sim. Como é que consegue dar essa virada nessa linha? Sair desse vitimismo e para ação. Tem um termo, né, que vem até do Paulo Vieira, que se chama autorresponsabilidade. Eu amo esse termo. Inclusive, li o livro. Você leu, Deise? Sim, li esse o Poder da Autoresponsabilidade. Né? E dentro desse livro da mentalidade transformadora, eu pedi licença para o Paulo Vieira e digo que a Abigail cumpriu todas as 6 leis da autorresponsabilidade. Ela não criticou, ela buscou por solução, ela não se fez de vítima, ela se fez de vencedora, que dá o mesmo trabalho, né? Você se fazer de vítima e você se fazer de vencedora. É a mesma coisa, você só vai escolher a pose, a fisiologia. Verdade. Então, eu acredito, Rafa, que para a mulher sair desse vitimismo e partir para a ação, o primeiro pressuposto para a mudança é a consciência, né? Você ter consciência de que você precisa mudar. Sem a consciência, não tem como, né? É por isso que... Aí tem gente que fala assim, por que eu tenho que estar na igreja todo domingo, ou toda quarta, ou toda quinta? É um processo de consciência. A Bíblia diz que a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, eu ainda estou num processo de transformação, num processo de mudança, num processo de ir brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, o primeiro passo é você ter consciência do seu estado. A segunda coisa é você saber o que você quer para a sua vida, como uma filha amada de Deus,
como alguém que o Senhor elegeu como sacerdócio, raça eleita, né? Você saber disso. E o terceiro passo é você decidir, porque o vitimismo é um sentimento. E sentimento não faz nada. Sentimento não compra, sentimento não lava roupa, sentimento não faz você adquirir um diploma da faculdade. É a decisão. Aí eu dou um exemplo muito claro. Um dia muito frio, você trabalha numa empresa, você tem responsabilidades. O que você faz? Qual é o sentimento que vem? Ai, queria tanto ficar aqui para dormir mais um pouquinho, mas aí você decide, não, eu preciso levantar, eu não posso, porque eu preciso trabalhar, eu tenho responsabilidade. Então, sair do vitimismo é ter consciência, saber o que você quer, saber quem você é e partir para a ação, com vontade ou sem vontade. É igual remédio amargo. Você, para ficar bom, você vai ter que tomar. E é muito possível, né? É muito possível, porque, é totalmente possível. E estou até falando isso porque, como eu estive no seu Instagram, eu vi vários depoimentos de mulheres ali. Sim. Falando das transformações. Sim, falando das transformações. Eu também fiz um trabalho na Prefeitura de Belfor Roxo. Eu sou de Belfor Roxo. Que falava do empreendedorismo, né? E juntou eu e uma outra amiga, Dani, e ela falava do empreendedorismo em si e eu tratava essas questões emocionais. Porque, às vezes, você tem toda a técnica para empreender, mas a razão te diz o que fazer, mas é a emoção que te leva a agir. E a emoção, ela vem muito também do ambiente onde você está. Igual, quando eu cheguei aqui, eu fui super recepcionada pela Rafa, sentei aqui super confortável, por quê? Porque eu fui acolhida. Qual é a emoção, o sentimento, né? Depois que gerar, ai, gente, que lugar gostoso, que ambiente bom, que pessoa maravilhosa que está aqui de frente comigo. Então, essa emoção é que vai nos levar a agir, a fazer as coisas. E eu falei muito e me perdi aqui. Qual foi? Você estava falando da questão que você fez no trabalho na prefeitura, que a mulher tem a técnica do empreendedorismo, mas muitas vezes não tem a emoção. Isso aí. Ela tem a técnica, mas ela não consegue se despir de uma emoção. Não é negativa, né? Porque eu aprendi que todas as emoções, elas são benéficas. A gente só precisa saber utilizá-la, né? Então, quando a gente vai desmistificando as crenças, né? Que é primeiro, é aquele... Como é que se forma uma crença? Ela se forma por repetição. Tu é burra, garota, tu não vai para frente, todo dia você ouve aquilo. Ou por um forte impacto emocional que você viveu. Então, ali a gente ia desmistificando, né, aquela questão. Porque por muitas vezes a pessoa não sabe que sofreu esse forte impacto. Não sabe. Ela era pequena, ou ela não tinha esse nível de consciência, então ela viveu o impacto, ele existe dentro, mas ela não sabe explicar exatamente o impacto. Não então ela não sabe. consegue agir porque não consegue ressignificar. Não consegue ressignificar. E ali a gente trouxe bastante ressignificação. E sempre falando do processo, né? Que tudo aquilo que nós vivemos a gente pode ressignificar hoje. E aí, quando a gente vai falando desse curso, teve mulheres que só ganhavam geladeiras, às vezes amarrada com elástico, e conseguiu comprar sua primeira geladeira. A outra começou a empreender em empadas e ela foi para aperfeiçoar e cresceu. Uma outra montou lojas de sapato, né? uma linha, né, de sapato. Tudo isso porque esse emocional dela foi trabalhado e ela conseguiu empreender. Então, para você que hoje quer empreender, começa, daqui a pouco não vai até o final, não termina, tem muito das suas emoções aí, tem muito daquilo que você viveu na sua infância, tem muito daquilo que você ouviu, tem muito do ambiente que você está cercada que fala, você tem certeza que você vai fazer isso? Você sabe que a economia está difícil? Você sabe que na tua família ninguém fez isso, né? Por que você não segue? Por que ninguém dá certo? Então, você precisa tratar o seu emocional, ressignificar isso e trazer isso de forma forte. Você pode sim, você vai além, porque Deus não tem nenhum projeto falido e você é um projeto de Deus. E Deise, quando a gente, pelo menos na minha visão, né, quando consegue trazer a espiritualidade também para essa questão emocional, é um combo perfeito, porque muitas pessoas estão também
na fé, eu não digo apenas na fé como uma diminuição, mas é na fé, baseando apenas na fé. Sim. E aí essa pessoa também não consegue agir. Sim. Porque as emoções são diferentes da fé. Sim, e por muitas vezes as pessoas põem também no mesmo combo. E ela não consegue lidar com as emoções. Não consegue. Não, porque eu tenho fé, porque eu frequento um local, porque eu acredito em Deus, mas não é sobre isso que a gente está falando. Que bom, então, que você já tem esse pilar, mas a gente precisa trabalhar agora as emoções. Sim. E eu acredito, esses dias eu ouvi de uma autora, eu não lembro o nome agora, mas aquilo me impactou fortemente, Rafa. Ela falou que não tem como ter saúde espiritual se você está doente emocionalmente. Aquilo me chocou, assim, ó. Não tem como ter saúde espiritual se você está doente emocionalmente. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que o nosso culto é racional, né? Não é algo que você faz, né? Você raciocina para fazer isso. E a emoção e o raciocínio, elas andam juntas, né? E é onde muitas pessoas dentro da igreja, elas são feridas por líderes, talvez até um líder que não tem a gestão da saúde emocional resolvida, e ele vai liderar outras pessoas e às vezes acaba ferindo com uma palavra, né? Então ele também espiritualmente ele precisa se alinhar, porque é espírito, alma e corpo. Tem que estar tudo em sintonia, em alinhamento, para que nada se perca. Então, às vezes, igual muitas pessoas que conversam comigo que são decepcionadas com profecias, vamos lá, dentro da igreja, e às vezes aquela pessoa é até um profeta. Mas por ele se sentir na obrigação, porque eu sou profeta, mas ele tem que entender que ele é tricotômico também, espiritual e corpo, e não é todo dia que vai ter uma profecia para você. Quando ele não está bem emocionalmente, quando o ego dele está muito aflorado, o que ele faz? Ele inventa uma profecia e manda. Por quê? Porque ele não está saudável emocionalmente. E, às vezes, o ego é tão grande que ele pensa assim, o que a Rafa vai pensar de mim? Eu sou um profeta e não entreguei nenhuma profecia para ela. Então, precisa ele entender que ele é um ser humano limitado, né? E que vai ter dia no culto ou numa oração que não vai ter profecia. Mas isso precisa o quê? Estar com a emoção alinhada, identidade firmada, saber quem ele é. Não é porque ele não profetizou hoje que ele não é profeta. Então, esse aparato das emoções com a espiritualidade é algo um grande assim, repertório, né? Sim, que eu falei, nossa, como eu fui impactada. E eu dou glória a Deus que hoje muitas igrejas estão preocupadas com essa questão do emocional, né? Que nem tudo é espiritual, pois né? São traumas, nem tudo é demônio. Às vezes falta uma vitamina D também, um solzinho. Falta uma vitamina D, uma ferratina, né? E eu acho assim que é libertador quando nós começamos a dar também atenção no cuidado das nossas emoções, né? É muito libertador mesmo. Libertador. Sabe o que eu achei mais lindo no seu trabalho, Daisy? De você focar, nesse momento, pelo menos, nas mulheres. Por quê? Sim. No meu ver feminino, nós mulheres carecemos mais disso. Sim. A gente já tem, historicamente, ou pela família, ou pelas gerações, o emocional mais abalado, ou mais fragilizado, ou mais diminuído. Os homens, eles já nascem muito potentes, assim, já nascem muito... Nada é uma verdade absoluta, mas eles já nascem muito mais preparados para a guerra, para as coisas. Sim. Nós, mulheres, a gente já vem mais frágil, com mais dificuldade de se posicionar, de ser assertiva, de ser uma líder, de governar as emoções, de governar os ambientes. Então, tem muitas mulheres adoecidas emocionalmente, né? E que precisam justamente disso. Sim. Cara, tá tudo bem. Eu sei que você está passando por um problema, mas a gente só vai cuidar das emoções porque tudo isso vai passar. Vai passar. Os problemas vão se resolver, né? Sim, e eu acho isso assim maravilhoso, porque hoje, se você olhar dentro de uma igreja, falando do nosso espiritual, trazendo para dentro da minha crença, né? A igreja é composta, vamos botar aí, numa igreja, vamos botar aqui 70% são mulheres, né? Não sabia. Assim... O público muito maior é o feminino? Muito maior, tipo assim, os grandes congressos são de mulheres. O empreendedorismo também, ele é muito ainda feminino. Sim. Os cargos de liderança de CEO são muito mais masculinos, mas o empreendedorismo, ele é muito feminino. Então, você vê uma igreja, ela é perfumada pelas mulheres, né? E essas mulheres, nesse
ambiente, estando com as emoções alinhadas, ela consegue curar uma outra mulher num abraço. E outra geração também, né? Eu escutei lá no Método CIS que quando você se cura, você cura as suas próximas gerações. Cara, aquilo me queimou tanto o coração. Já pensou a gente viver uma geração doente, aí a sua filha doente? Hoje eu olho até muito para a emoção da Duda, né? Antigamente, vamos supor, tá chorando. Você não tem motivo para estar chorando, né? Hoje não. Eu busco acolher aquela emoção. Minha filha, por que você está chorando? E às vezes é algo bobo, que é só a gente trazer uma regulação emocional para aquilo dali alinhar. Que dentro da neurociência explica que o nosso córtex pré-frontal, que é esse córtex, né, do raciocínio, do pensamento, até mesmo da modulação dessa emoção, ele só está pronto aos 25 anos. Então, essa criança ela não sabe modular essa emoção que chega, às vezes é uma tristeza, é uma frustração, que a gente vai dizer um não, e ela vai chorar porque não sabe lidar com aquilo. Antigamente me dava aquela ira santa, né? E hoje eu procuro, mas minha filha, você está chorando, explica aqui para a mamãe. Às vezes só de eu colocar no colo, aí ela já para de chorar na hora. Às vezes é só um acolhimento. Porque a criança ela tem muita sensibilidade na pele, né? Muitos neurotransmissores na pele. E aí, só do toque, você consegue regular essa criança. E muitas mulheres, às vezes, dentro da igreja, às vezes é só um abraço que ela está precisando. Um abraço apertado, e você também vai conseguir regular aquela criança que está dentro dela, que está chorando, que está ferida, que está machucada, maltratada. E às vezes é num abraço. Você já me desbloqueou. Deve ser por isso que eu amo abraçar as pessoas. Eu desbloqueio agora. Me desbloqueou mesmo. Isso é realmente no meu passado, né? Não tive isso em casa na primeira infância. E hoje em dia eu abraço muitas pessoas. Eu abraço, eu acolho mesmo, assim. Eu às vezes colo o coração com o coração para dar aquela regulada na vibração. Isso aí. E é isso aí. É isso, Rafa. O abraço regula. Quando nós abraçamos, nós liberamos ocitocina, né? Eu não sei se você passou pelo abraço de 40 segundos, né? Que é nesse abraço que você não fala nada, que você não cobra. É um abraço dado mesmo, doado, sem esperar nada em troca. E você libera a ocitocina, que é um dos hormônios, né, do amor, que a mãe libera quando está amamentando. Então, o abraço ele tem esse poder de acolher a emoção e trazer cura, né? Tem pessoas que é curada só num abraço. Vai ter guerras que você vai aplacar dentro da tua casa só com um abraço. Vai ter amiga que você vai curar, ela não vai precisar te contar a história toda. É só num abraço. Vai ter um filho que ele vai se sentir amado, acolhido, protegido, só num abraço. Que lindo. Agora, eu queria bem que a gente chegasse no livro. Como ele surgiu, Deise? Amiga. Como é que surgiu essa centelha divina até botar ele aqui, ó? Olha, até ele nascer. Eu até esqueci de trazer o esboço dele. Ele foi feito pela editora Trinitate, né? Puxando ele toda hora. Que é uma editora que já lançou grandes escritoras, uma delas que eu admiro muito, que é a pastora e mestre Adriana Homem. E o livro nasceu assim, né? Eu fui convidada para levar a palavra num culto de mulheres na Assembleia de Deus em São Cristóvão. Preparei a palavra e o Senhor ministrou no meu coração que eu falaria sobre Abigail. Preparei. Quando chegou lá, a pastora falou: Deise, ontem nós tivemos um evento, foi um sábado e o culto seria domingo pela manhã. Vai ser um culto normal. Falei: meu Deus, e agora que eu preparei uma palavra para mulheres? E o Espírito Santo falou assim: vai ser essa mesmo. Falei: então vamos lá. E eu comecei a ministrar essa palavra, falando sobre Abigail, sobre essa mulher autorresponsável, né? Essa mulher que foi condutora de paz, essa mulher que eu falo que ela fez o exercício da academia, que foi o exercício de humilhação, do agachamento. O que é o agachamento, né? Eu odeio o agachamento. Desce, mas quando você sobe, você já sobe mais fortalecida. E foi isso que eu vi em Abigail, né? Ela fez esse exercício que a gente tanto faz hoje, de agachar e levantar. E aí, quando eu estava ministrando a palavra, além do meu esboço, o Espírito Santo começou a falar outras coisas. Eu entreguei. Quando eu entreguei, uma irmã veio me abraçar, falou que recebeu muito, outras irmãs vieram, e uma entregou falando assim: olha, eu via um óleo precioso saindo de você quando você ministrava essa palavra, uma fonte. Só que enquanto ela me abraçava e ainda falava isso,
parecia que eu ainda estava na pregação, o Espírito Santo ainda continuou. Aí eu peguei o esboço que eu tinha escrito. E foi escrevendo. E fui escrevendo. Aí o Espírito Santo falava assim, vai virar um livro. Aí eu comecei a escrever, depois eu parei de escrever o livro. Veio uma sabotadora? Veio uma sabotadora, eu deixei o livro lá. Quando foi um dia, nós fomos na Assembleia de Deus Shalom, ali em Queimados, do pastor Lecivaldo. Aí ele sentiu um desejo no coração de orar pelo nosso carro. Aí ele foi até o estacionamento. Quando ele foi até o estacionamento, ele orou, que ele estava indo embora. Aí ele virou e fez assim, ó, escreve o livro, tá? Ele não sabia. Não. E eu falei, meu Deus. Aí eu voltei. Minha filha foi uma madrugada escrevendo. Você é obediente, né? Sou obediente. Que bom. E depois, dentro de 13 dias... Estava pronto. Eu terminei. Só fui ajustando conforme a editora depois foi falando, né? Fui trazendo os ajustes. E ele estava pronto. O que as mulheres podem esperar desse livro? Olha, as mulheres podem esperar desse livro sair realmente com uma mentalidade transformadora. E aqui, Rafa, os capítulos... Ele foi também prefaciado pela pastora Rebeca Câmara, pela pastora Sara Silva. Flávia Afonso também deixa uma palavra muito linda aqui dentro desse livro. O que a mulher pode esperar desse livro? Primeira coisa é para ela calar a voz da crítica. Da autocrítica ou da crítica externa? Ou de todas as críticas? De todas as críticas. Abigail, quando o servo de Abigail fala para Abigail, olha... Como Nabal, que era o esposo de Abigail, negou alimento para os moços de Davi, e Davi tinha servido de escudo para os homens de Nabal durante um tempo no campo, Davi fala assim, ele não vai nos atender, então nós vamos descer lá e vamos matar todos eles, não vai sobrar um. E o servo de Abigail, e a Bíblia deixa muito claro que Abigail era uma mulher sábia e inteligente, e Nabal era um homem rude, filho de Belial. Então, a Bíblia descreve ali a identidade dos dois. E Abigail tem uma identidade firmada. Abigail não nega aquilo que a Bíblia escreveu sobre ela. Sábia, bonita, inteligente. Próspera. Próspera, né? E o que acontece? O servo que recebe esse recado chega até Abigail e fala assim, aí olha para você ver, quem tem identidade firmada é reconhecido. Porque ele vai até Abigail, ele não vai até Nabal, porque ele sabia da identidade de Nabal, que Nabal não seria a pessoa que solucionaria aquele problema. Ele corre para Abigail, a mulher sábia e inteligente, e fala, olha, e conta todo o acontecido. Abigail prontamente age. E Abigail tinha todos os motivos para ela criticar aquele marido naquele momento. Meu Deus, mas que homem, olha o que ele fez, agora vai todo mundo morrer. Ou por Abigail conviver com um homem que era rude, filho de Belial, ela poderia naquele momento falar assim, agora é minha vez. Eu vou pegar minhas coisas e vou dar no pé. E Nabal que se vire. Não, por ela ter uma identidade firmada. Ser aquela mulher formosa, bonita e inteligente, sábia, né? Uma mulher que é inteligente, que é sábia, ela sabe aplicar, ela sabe solucionar problemas. A Abigail sai com a solução do problema, só que ela não perde tempo com a crítica. Quando o servo fala, ela poderia ali falar, tá vendo o que ele fez com a gente? Não tem, eu coloco no livro, como você assoviar e chupar cana. Não tem como você criticar e elaborar um plano. Então, a Abigail não perde tempo com a crítica. Ela já monta dentro dela um plano estratégico e sai em busca da solução desse problema. Então, aqui eu venho falar que tem sentimentos que vêm acompanhado da voz da crítica, que são mágoas, rancores, sentimento de vingança, que te impede de agir. Então, a primeira coisa para a mulher que vai estar lendo esse livro, ela ter essa mentalidade transformadora, é ela ter o poder de calar a voz da crítica. Tá? Se esse problema chegou até mim, o que eu, com a minha identidade firmada, filha de Deus, posso fazer para solucionar esse problema? E daí a Abigail, ela vai em busca da solução, que o Paulo Vieira até fala, né? Buscar o culpado e buscar a solução dá o mesmo trabalho. Então, é uma escolha. É uma escolha, é uma decisão. Então, ela busca a solução. E eu vou falar que a Abigail, nesse tempo, ela é uma mulher que tem
essa flexibilidade cognitiva, é uma mulher que foi livre da raiz de rejeição. Porque se ela tivesse raiz de rejeição, com certeza, ela estaria firmada na vingança. Ah, Nabal é rude? Nabal... Então, agora ele vai ver. Agora ele vai ver, que agora é minha vez de me vingar. E ela não. Ela tem essa identidade firmada e ela vai para solucionar esse problema. Você está falando da história de várias mulheres que vão estar nos assistindo, né? Estão nos assistindo. E talvez essa seja a sua solução, seja o seu problema. E aí está a solução. Cala a voz da crítica. Haja com diligência, com os recursos que Deus colocou dentro de você, da sua mão, com aquilo que Deus já disse que você é. E Abigail sai em busca dessa solução. E a Bíblia diz que ela lança a mão dos recursos que eu chamo aqui de recurso de paz. Quantas de nós temos recursos de paz, mas preferimos a guerra? Qual era o recurso de paz de Abigail? Era levar para aquele povo a alimentação. E muitas vezes nós temos recursos de paz dentro do nosso lar que a gente não utiliza. Às vezes, tudo que o nosso esposo quer é um carinho, é um afago, e a gente vem com a crítica, com a reclamação, com a ironia, às vezes com o deboche. O recurso de paz que você precisa para vencer essa guerra dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro dos seus negócios, já estão disponíveis na sua mão. É só você olhar ao seu redor. Deus nunca te deixaria desarmado, desabilitado para uma peleja que Ele mesmo elegeu que seria você e Ele que garantiria essa vitória. Então, Abigail sai, minha filha. Pede ao servo para ir, né, adiante, e ela vai. E leva. E quando ela chega diante de Davi, que ela poderia ali mais uma vez criticar o seu esposo, ela traz para ela toda a responsabilidade. Dentro da voz dela, ela coloca ali empatia, ela consegue modular também a ira de Davi, que Davi estava irado, Davi, como a gente diz hoje, estava com sangue nos olhos. E ela começa até a lembrar Davi as promessas do Senhor para a vida dele. E ela consegue trazer paz, ela consegue apaziguar aquela situação. E a Bíblia diz que ela se prostra. Quantas de nós temos dificuldade no momento que a gente acredita que o problema não é nosso, que não fomos nós que criamos, nós temos dificuldade de nos prostrar, de se humilhar. E a Bíblia diz que a quem se humilha será exaltado. E muitas pessoas falam, os humilhados serão exaltados. Não. É a quem se humilha, é o teu exercício, é a tua academia, é a tua capacidade de flexibilização que vai trazer para você essa vitória. Eu me lembro uma vez que o pastor Silas falou assim, quem precisa vai por baixo. Né? E quantas vezes nós não queremos trazer essa humilhação? O que vão pensar de mim? Por conta das barreiras de orgulho, das armaduras de orgulho que a gente colocou por conta da raiz de rejeição, que quem é rejeitado, muitas vezes, quando não é curado, quer rejeitar. Então, a Abigail, ela se lança, ela consegue apaziguar e ela recebe de Davi uma palavra, sobe em paz. Se você desceu humilhada, você vai subir em paz, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que talvez o servo falou, meu Deus, como ela vai trazer essa paz para esse ambiente? Então, a humilhação, ela precede a paz que nós precisamos trazer para dentro do nosso ambiente, trazer para dentro do nosso lar. Então, você vai extrair dentro de mentalidade transformadora todo esse conhecimento, né? E eu também vou falar sobre o posicionamento, a forma como ela se posicionou. Falo também sobre se desafiar. Né? Ela se desafiou. O que tem aqui dentro? Né? O que eu consigo extrair de mim para esse momento, trazer a solução para esse problema? E também falo sobre encontrar com o projeto original, aquilo que Deus falou lá no início, que nós somos. E lembro que Deus falava para Jeremias, Jeremias, antes de eu te formar, né, eu já te conhecia. Então, o Senhor já sabia quem era Jeremias na sua essência, na sua identidade antes. Aí, o que vem depois? Vem rejeição, vem abandono, vem tristeza, mas é antes.
Nós precisamos lembrar do projeto que Deus falou com a gente antes, da nossa identidade firmada. Não é das nossas dores, não é da nossa rejeição, não é de quem abandonou, não é de quem não acolheu. Antes, o que o Senhor diz que você é. Né? Ele já conhecia Jeremias e ele também conhece você. Ele já conhecia Abigail. Ele sabia, Deus sabe o que depositou dentro de nós e do que somos capazes. Então, dentro desse livro, você vai ter essa mentalidade de olhar. Depois que você lê, você vai olhar para um problema com uma outra mente. Você vai sair sendo aquela mulher que vai transformar o seu ambiente. Então, a Abigail deixa aqui revelado esses segredos que, para a nossa geração hoje, também faz total sentido. Tô impactada. Lembrei até agora, se falando que eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Sim, e é pensamento de paz. Nossa, você falou, já me veio logo isso, sim. Até escrevi aqui. Pensamento de paz, não de mal, né? Para dar o fim que desejamos. Como é que as pessoas fazem para poder adquirir o livro, para poder encontrar você, para poder te buscar, para poder contratar mentoria? Como é que funciona, Deise? Então, eu estou no Instagram, né? @DeiseGisele. O livro você também pode comprar com um link que está lá na minha bio. E o livro é digital e você vende cópia física também? Você vende os dois? Ele vai só o físico, né? Você vai contratar lá dentro um servicinho do correio. Ah, então vai o físico mesmo, que tem gente que vende o digital também, né? Tem pessoas que me conhecem, que marca para eu poder encontrar e entregar, né? E eu vou estar também lançando no dia 17, ele aqui em Nova Iguaçu, na rua Oquir, número 258, na igreja da pastora Maritza Almada e do pastor Beto Almada. Vai ser dia 17 de maio, Sucesso. às 17 horas. Também vou estar lançando em Rocha Miranda, no domingo, no dia 18. E vai ser mês de lançamento, vai ser mês de lançamento. Já lançamos em Niterói, na Assembleia de Deus do Fonseca, do pastor Celso Brasil. Você quer vender... E eu falo de venda mesmo, porque a gente está falando de um produto, de um bem, mas... Quantas pessoas você quer atingir com esse livro? Você botou uma meta, Rafa? Eu quero 1.000 mulheres, no mínimo. Eu queria alcançar 5.000 mulheres com esse livro. Né? Eu sei que Deus faz além, né? E dentro desse livro, o Senhor me deu uma estratégia para criar um workshop do livro. Né? Um dia para nós passarmos aqui só adquirindo essas lições. Dentro do workshop, você vai ter a oportunidade de falar das suas dores e a gente traçar um plano para você viver, se ver livre dessas dores. Não é que você vai esquecer, mas é que esse sentimento dessa dor vai ser transformado para você sair de lá com uma mentalidade transformadora. Ele ainda não tem uma data, mas o workshop já está prontinho. É só acompanhar lá no seu Instagram que você vai com certeza divulgar, só acompanhar no Instagram que você vai, né? E também depois eu vou gravar o curso desse livro para quem quer adquirir, quem quer estudar, quem quer extrair mais insights, né, desse livro. Quantas chaves você virou, Deise, desde que você começou esse processo transformacional? Quantas chaves assim, você olha e fala, Rafa, eu sou uma outra mulher? Eu virei na questão da rejeição, né? Hoje eu consigo olhar para uma pessoa que às vezes tenta me rejeitar, né? Porque não vai conseguir. Pessoas que você às vezes entra num ambiente e te olha assim e fala, não era para você estar aqui. E qual é a chave? Meu amor, isso diz respeito a você. Sim. Não tem nada a ver comigo. Era para eu estar aqui, sim. E eu até entendo o seu olhar. Eu até entendo. Porque hoje eu consigo fazer isso. Sim, a gente até consegue entender. Né? Eu escrevo aqui no livro que sabedoria também é saber compreender a ignorância do outro. Sim. A Abigail, ela conseguiu entender que para aquele problema não seria Nabal que resolveria, porque ela conhecia as competências emocionais de Nabal. Nabal indo para aquela de frente com Davi, só ia sair mais guerra. Fagulha, né? Então, uma das coisas também que eu me libertei das chaves que viraram, o meu esposo, ele tem um perfil comportamental diferente do meu. Eu sou influente, né? Essa questão, e ele é dominante, né? A linguagem faca na caveira, ainda é nordestino, ainda tem as histórias de vida. Então, quando alguém fala algo que me fere, ou alguém que tenta me diminuir, eu digo, nossa, essa pessoa tem tantas feridas para ser tratada. Né? Essa pessoa precisa tanto de Deus, essa pessoa precisa de abraço. Já até desmontei pessoas assim com um abraço.
Eu acredito. Pessoas que falam, nossa, pensava que você era metida. Eu falei, que é isso, amiga? Não. E aqui eu chamo, você precisa andar com as amigas. Mulheres que vão te ensinar, Adorei. né? Abigail, as Amigas de Abigail. Isso aí, amigas. Adorei. Né? Então, essa chave foi virando em mim. Outra coisa que virou em mim, essa questão de, esse problema quem tem que resolver é meu marido. Não, se você tem, e não é que eu estou tirando o sacerdócio do esposo, mas se você tem as competências emocionais ou intelectuais para resolver, por que não você? Né? Tem mulher que se ofende quando, meu Deus, tudo sou eu, né? Eu não estou falando para você sair do seu lugar de esposa, de mulher, aquela que precisa ser amparada, amada, mas eu estou falando que, às vezes, o seu esposo, às vezes, pela história de vida dele, pelo perfil comportamental dele, tem coisas que vai chegar na sua casa que quem vai apaziguar, que quem vai trazer essa doçura, essa paz, essa resolução do problema... Vai ser você. Vai ser você. Então, eu falei, nossa... virou essas chaves em mim, sabe? Também essa questão de se humilhar, você não diminui quando você se humilha. Você vê a massa do pão, né? Você bate, ela só cresce. Daqui a pouco, quando ela está em repouso lá, ela só cresce. Então, o processo da humilhação não é para te destruir, não é para dizer que você é menor, não é para dizer que você é pequeno, é realmente para extrair de você, né? Porque a humilhação é uma prensa. É uma prensa. E quando prensa a uva, o que vai sair? O melhor que tem na uva. Quando prensa a azeitona, o que vai sair? O melhor que tem. Então, o processo da humilhação, ele extrai de nós o nosso melhor, a nossa essência. Então, essas chaves foram virando assim na minha mente, na minha cabeça, assim, de forma extraordinária. Hoje eu tenho um olhar, uma mentalidade mesmo transformadora, né? De olhar um problema e falar, o Senhor vai entrar comigo nessa de novo. O Senhor já me deu os recursos. Tudo que eu preciso já está comigo. Está dentro de mim. Sabe, eu queria te perguntar para a gente, para o finalzinho, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que você gostaria muito que atingisse, sabe aquele recado que pudesse passar num telão para todas as mulheres do mundo? Qual seria? Para ela fazer hoje, amanhã, quando ela assistir esse episódio... Tem que fazer. Um recado para todas as mulheres mesmo que você pudesse alcançar no mundo. Sim. Então, o recado para você vai... Como eu estou muito nessa vibe dessa mentalidade transformadora, que você seja essa mulher que Deus diz que você é, independente da sua crença, independente do seu credo religioso, independente do que você viveu no passado, das suas dores, que você avance. Que você seja uma mulher humilde a ponto de procurar ajuda. Eu estou aqui também para te ajudar. Eu acredito que outras pessoas que te rodeiam estão também disponíveis para te ajudar. E eu quero dizer que você é, sim, essa pessoa que vai conseguir mudar o seu ambiente, o seu lar, sua casa, sua família, os seus negócios. Eu acredito muito que você vai conseguir se libertar de armaduras de orgulho que te faziam viver como uma âncora, no mesmo lugar, repetindo ciclos, a mesma história. Eu acredito que depois que você lê Mentalidade Transformadora, Os Segredos Revelados de Abigail, você vai ser, sim, uma potência. E eu não estou falando só disso. Eu estou falando que você precisa se abrir e viver de verdade quem você é. Só vivemos tudo aquilo que Deus preparou para nós. Só acessamos tudo aquilo que está preparado, já está preparado para nós, quando nós conseguimos ser quem de fato somos. Quando nós não somos reagentes. Você fez isso comigo, então toma aquilo. Não. Quando você deixar extrair de você essa qualidade, esse amor, o bom perfume que você tem. Lembra daquela criancinha que trafegava, que brincava, que emprestava, que amava, que brigava, mas daqui a pouco já estava de bem? Então, é esse original que precisa ser resgatado em você. E esse sorriso que você guardou em algum lugar, esperando talvez uma oportunidade, eu quero dizer que ele vai ser dado em larga escala, em liberdade. Que você liberte-se de todas as amarras que te prendem, de tudo aquilo que quer deixar você presa ao seu passado. E eu declaro profeticamente que você vai ser livre disso e você vai viver tudo aquilo
que Deus falou que você viveria. E eu creio também. Se você hoje precisa de uma transformação, coloque a mão aí onde você estiver no seu coração e receba do Espírito Santo o toque acolhedor. Receba do Espírito Santo tudo que ele tem para te oferecer, a amizade dele, a defesa dele, o consolo dele. Tudo que o Espírito Santo tem, você pode também desfrutar, porque é liberado, é de graça. Ai, que lindo, Deise. Eu recebo. Amém. Obrigada. Recebe, Rafa, recebe. Recebi. Obrigada, querida. Que episódio delicioso. Você me fez me remeter muito pro Método CIS, do Paulo Vieira, que eu fiz. Eu me lembro que eu fiquei muito impactada com ele quando ele disse que muita coisa eu não conhecia, eu sempre busquei inteligência emocional, mas nunca tinha vivenciado um método. Sim. E aí ele falou assim, em determinado momento, logo no início: se você vive uma vida que não é em abundância, é disfuncional. Disfuncional. Tudo que não está abundante na sua vida está disfuncional. Então, se você acredita que é normal ter um monte de dívida, ter um monte de problema de saúde, ter um monte de traição, tudo isso é disfuncional. É disfunção. E toda disfunção merece ser corrigida, né? Tudo que está em disfunção. Isso foi uma coisa que foi muito forte, assim, que me impactou. E aí ele vem trazendo que Deus nos fez para ter vida e vida em abundância. E tudo ser muito, realmente... É porque, por muitas vezes, a gente acredita até que talvez não mereça, sim, mas isso é da natureza. Ele fala muito isso, sobre... É natural. Pois é. Então, se apropria disso, né? Se apropria disso daí, né? E Jesus, ele só veio prometer 2 vidas, né? Vida eterna e vida em abundância. Nem sabia dessa, vou gravar essa. 2 vidas. Mas ele fala das aflições que nós vamos ter aqui, mas ele fala, tem de bom ânimo. Eu venci. Então, ele está deixando uma dica enorme aí para gente. Vai ter momentos adversos? Vai ter. Mas você vai vencer. Todos eles. E você pode, sim, viver uma vida plena, uma vida... eu não digo nem assim, livre de problemas. Sim. Problemas todos nós temos, né? Mas com essa mentalidade, nossa, esse problema se apresentou a mim, não, eu tenho a chave, eu tenho o recurso, eu tenho a solução, romper aquele ciclo, outros problemas virão, mas quando a pessoa fica só naquele problema. Eu até brinco, às vezes, nas ministrações que eu falo na igreja, da pessoa que te conta um problema hoje, aí daqui 5 anos ela encontra... Então, é um problema de estimação, né? Então, Rafa, lembra que eu te falei? Isso já tem... Quando eu te falei, tinha uns 5 anos. Agora já tem uns 10 anos que eu te... É aquele mesmo problema. E ainda fica em uma hora por mim que eu ainda estou na mesma prova. E está muito ligada à crença de merecimento, sim, daquela pessoa, né? Que ela acha que não é merecedora. E eu quero dizer, deixar aqui, de fato, às vezes nós não somos mesmo, mas... recebemos pela graça, pelo amor do Senhor, tudo aquilo que Ele já preparou para nós aqui nessa terra. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada, estou muito feliz de estar recebendo você aqui. Eu estou muito grata por você estar compartilhando. Já quero deixar aqui novamente para o pessoal procurar você, procurar seu livro aqui, ó. Dá para ver, Felipe? Dá, né? Mentalidade transformadora. É isso. Essa aqui? Vê. Agora sim, agora foi, ó. Procura o livro, procura a Deise. Queria deixar para você mesmo, para a gente fechar, Deise, o quanto é importante investir na inteligência emocional. Sim. Muitos dos seus resultados, eles vão vir antes se você tiver com as suas emoções fortalecidas. Com certeza. E eu, mesmo não tendo nenhuma técnica, não sou a pessoa que sou formada, né, em coach, nem em uma ferramenta terapêutica, mas eu vivenciei muitos processos para tratar as minhas feridas, as minhas emoções, para fortalecer a mente, fortalecer. Então, eu sou aquela pessoa que levanta essa bandeira. Que bênção. Cura as suas emoções, porque isso vai te trazer um repertório, um olhar para a vida, uma experiência de vida muito diferente, né? Isso vai te trazer Busca cor. Pessoas, busca ferramenta, porque sozinho é mais difícil. É mais difícil, né? E juntos nós somos mais fortes, verdade, né? Um apoiando o outro, um consolando o outro. Obrigada, né? tá? Eu que agradeço. Muito sucesso para o livro, muitas vendas. Obrigada. Muito sucesso para a mentoria, que você transforme muitas mulheres, que para mim o código da riqueza é esse. Quanto mais vidas a gente transforma, mais dinheiro a gente tem. É isso aí. Então, você transforma muitas vidas, tá? Obrigada, Rafa. Obrigada a você. Eu quero deixar um agradecimento para você que assistiu a gente, que vai acompanhar esse podcast. Deixa seu like e se inscreve, tá? Porque você acompanha a gente, mas não se inscreve no canal. A gente precisa da sua inscrição. A gente falou de muito para você, mulher. Então, talvez você assistiu esse episódio, queimou... Tem um player que eu sigo na internet que ele fala assim, ó, se bateu e doeu,
pega que é seu. Eu adoro isso. Então, se alguma coisa ressoou, sabe? Você sentiu, caramba, eu tenho essa ferida, eu tô assim, é algo para você. Então, procura a Daisy, procura inteligência emocional, procura se relacionar com o seu espírito de forma diferente, porque isso vai trazer tantos resultados. E aí, compartilha aqui essa live, esse podcast com alguém. Deixa nos comentários aqui o que você achou. Compartilha com muita gente. A gente está aqui direto do Movie Studio, te entregando um excelente produto de vídeo, de áudio. E a gente espera você aqui no canal no próximo episódio. Beijo. Obrigada, tá, Daisy? Obrigada, Espero que você tenha gostado. Amei. Foi um prazer.